Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples aqui no Canal 9, o poder do Evangelho no seu lar. Temos falado nesses programas sobre o livro de Salmos, onde o Senhor tem nos mostrado o seu poder e graça através do entendimento que Ele inspira a Davi a nos ensinar. Ele fala sobre momentos de tensão, perseguição, mas também fala de momentos onde ele pode confiar no Senhor e que sempre a sua confiança está no nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, a rocha firme e fortaleza. Nesse programa nós vamos continuar lendo o livro de Salmos juntos e vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Nós hoje vamos estar lendo o Salmo capítulo 5, a partir do verso 1, que nos ensina muito que a oração ela é eficaz. Nós temos estudos já que garantem isso, que quando um cristão ora, partes do seu cérebro são ativadas, aonde ele se acalma, ele consegue ter ali um momento ali de força, e onde o Senhor está, a palavra diz, a liberdade, e isso é verdade. Então, comunicando com o Senhor, nós vamos ter essa oração eficaz. E Davi vai nos mostrar isso. Não porque nós fazemos essa oração que ela é forte, ou que vai nos tornar assim, mas porque aquele que responde à oração, ele é forte, ele é poderoso. A autoridade da oração não está em quem faz. A autoridade da oração está sobre aquele que responde. E veja como o Senhor inspira Davi a partir do verso 1, dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a Ti eu imploro. Verso seguinte diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Davi, ele sabe que ele pode fazer essa oração eficaz à medida que ele entende que Deus é aquele que o guarda, Deus é aquele que o responde, que o fortalece. Por isso que a oração é eficaz. Ele vai nos demonstrar aqui que devemos confiar em Cristo, confiar em Deus Todo-Poderoso e não somente na força do nosso braço ou nas situações que regem o mundo, mas esse Deus poderoso pode nos salvar. Ele diz, de manhã ouves a minha voz. Como que é importante a gente estar orando, agradecendo a Deus pela bondade dele, tanto de manhã, à tarde, à noite. Nós estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, não é verdade, no mundo todo, e nós sabemos que a nossa segurança está em Cristo. Outra coisa que nós podemos entender aqui no livro de Salmo, que o Senhor inspirou Davi a escrever, que esse momento também está ligado com outros momentos na Escritura, onde a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo ensinamento é colocado. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que a nossa oração nos leva a esse refúgio que é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele nos coloca ali debaixo de suas asas e a gente pode sentir essa proteção, porque aquele que se aproxima dele, ele tem que crer que ele existe. E quantas pessoas hoje não creem que ele existe? E outras também que estão duvidando. Nós temos por aí tantas pessoas que dizem tantas coisas, mas na hora que as coisas apertam, o primeiro que chamam, o primeiro nome que chama é o de Deus. Nós temos que acreditar e nos apresentar diante de Deus, sabendo que Ele é presenteador. Davi, ele sabia disso, por isso ele coloca aqui: imploro, eu te imploro, ouve-me o meu clamor. E ele está ali se colocando debaixo desse lugar de proteção que é a oração. Outra coisa que Davi também entendia aqui é que o Senhor rejeita os perversos, e também lança fora os rebeldes. Ele não aceita aquilo que vem com rebeldia, com desobediência. Nos Salmos e nos Provérbios você vai ver muito sobre isso. Deus abençoando o caminho dos justos
e amaldiçoando o caminho dos ímpios. Deus está dando ali bênção sobre aqueles que obedecem, mas trazendo também repreensão e correção para aqueles que desobedecem. Davi, a partir do versículo 4, 6, 9 e 10, ele diz o seguinte: Tu não és um Deus que tenha prazer na justiça. Contigo, o mal não pode habitar. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Ele não tem prazer na injustiça. Com ele não pode habitar o mal. O verso seguinte disse: Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Olha que interessante. Quando você faz uma oração eficaz, você tem que entender também que Deus rejeita tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é prática do mal, tudo aquilo que é impiedade, mas Ele acolhe aquilo que é justiça e verdade. Então, Deus, Ele rejeita a perversidade. Se você anda nesse caminho, se nós queremos andar nesse caminho, nós sabemos que Deus, Ele não aceita esse tipo de conduta, maldade, hipocrisia, e tantas outras coisas. Nós temos que então viver a verdade do Senhor que nos leva a Ele. Ele destrói os mentirosos. Olha que palavra forte aqui nos Salmos, no capítulo 5, 4 e 6. Ele destrói os mentirosos. E quem aí não conhece aquela pessoa, lógico que não é você, mas que você não conhece aquela pessoa que mente, e às vezes mente com prazer, vai contar uma história e ela aumenta, e ela vai, inventa tantas coisas. Deus também não aceita esse tipo de coisa. Mentira não entra na presença dele. Então, para mim ter uma oração eficaz, eu tenho que entender que isso não pode habitar em mim. Nos Salmos, agora no versículo 9 e 10, diz o seguinte: Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engana sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então, se na presença de Deus a justiça, a verdade, a santidade, aquilo que Ele rejeita, que é a maldade, a mentira e a perversidade, vai ser destruída. E todos aqueles que praticam tais coisas seguirão o mesmo caminho. Por isso que Davi sabia que na sua oração ele tinha que manter a sua vida também em condição de Deus ouvi-lo. Porque muitas pessoas oram e acham que Deus ouve todo tipo de oração. Igual aquele filme Todo Poderoso, as pessoas começam a pedir para ganhar na Mega Sena e milhares de pessoas ganham. Acaba que o prêmio não dá para pagar todos que ganharam. Porque não é assim que se faz as coisas. Deus Ele não responde aquilo que é só puramente vontade minha, mas Ele responde o que é vontade dEle, do coração dEle, o que a palavra dEle nos induz ou nos mostra a fazer. Isso Ele responde. Nós podemos confiar nesse Deus poderoso. Você vai refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos falando. Você vai ouvir essa canção que fala justamente sobre oração. E já já a gente vai continuar com esse estudo para a honra e glória do nosso Deus. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que
que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A honra e a glória pra sempre. Amém. Estamos de volta com a conclusão agora desse estudo, aonde nós estamos vendo aqui no capítulo 5, a oração que é eficaz. Davi, há mais de 970 anos antes de Cristo, ele também ali inspirado pelo Espírito Santo, ele começa então a ver essas verdades, como que é uma oração que Deus responde. Uma oração que Deus responde é quando nós nos colocamos na vontade dEle, buscando a vontade dEle. Uma terceira coisa que Davi também nos mostra aqui nos textos é, a partir do versículo 7, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Compromisso com o caminho reto do Senhor. É isso que nós devemos ter. Não adianta simplesmente só falar que é, mas eu tenho que viver. Para mim ter a oração respondida por Deus, eu tenho que estar vivendo corretamente. Lembro que já conversamos aqui sobre o marido e a esposa. Por exemplo, se são cristãos, estão orando, pode em algum momento ali a oração não passar do teto. Qual que é esse momento? Quando os dois não estão honrando um ao outro. E a palavra do Senhor diz que quando não há honra com sua esposa, honra com seu esposo, ou verdade,
ou acontecem coisas ali que ofendem, né, até, você tem que resolver primeiro, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira e você então será ouvido por Deus. Mas se você não resolve, a oração não chega lá. Davi sabia disso e ele sabia que o compromisso com o caminho reto do Senhor traz a resposta da oração. Por quê? Estou vivendo a palavra de Deus. Por isso que ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa com temor. Temor aqui também, já conversamos sobre isso, que é o respeito, o amor, e vem também uma raiz de medo no sentido assim, não, isso é para Deus, eu tenho que fazer conforme Ele quer, não o que eu quero, porque Ele só recebe aquilo que Ele quer. Davi sabia disso. E quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós estamos em obediência à sua palavra, a gente alegra o coração do Senhor. E como aquele versículo em Neemias vai nos ensinar, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que diz, então, o versículo 11 e 12. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. E em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo. A alegria do Senhor, ela enche o nosso coração. E nós podemos alegrar o seu coração na obediência e entendendo que a oração, ela é eficaz a partir do momento que nós estamos abrigados nele, obedientes, sinceros. E aí sim, a resposta do Senhor virá. Que a resposta de Deus possa vir sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você que já o aceitou, que você possa viver em verdade, viver em justiça, sendo um exemplo para que todas as orações sejam respondidas. E você que ainda não aceitou, aceite, né? Não deixe de fazer essa decisão. A palavra do Senhor está aí para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, mas vai chegar um tempo que isso não poderá mais, não terá como mais escolher, porque Jesus já terá voltado, levado a sua igreja. Que você faça a sua escolha enquanto é tempo e procure uma igreja evangélica mais perto de você. Que o Senhor te abençoe e não perca os nossos próximos programas. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.